Oi, vamos começar essa conversa com um teste. Mas antes um aviso. Para o teste dar certo, você tem que imaginar alguma mensagem ofensiva que já tenha recebido pelas redes sociais. Pensou? Então vamos lá. Essa mensagem, por acaso, usava como motivo da ofensa algum grupo que você pertence, como seu gênero, orientação sexual, etnia ou religião? Se a resposta é sim, vamos para a próxima. Essa mensagem desumaniza ou então pode ofender outras pessoas do mesmo grupo que você, como outras mulheres ou pessoas LGBTs, caso você pertença a esses grupos? Se mais uma vez a resposta foi sim, vamos para a última pergunta. Calma que o teste já está quase acabando. Essa mensagem tenta restringir as liberdades e os direitos desse grupo? Ela incita a violência ou a discriminação? Ou então, ela propaga a ideia de superioridade de uma raça? Por fim, essa mensagem tenta fazer parecer que esse tipo de manifestação é algo aceitável? Se a sua resposta foi sim para qualquer um desses questionamentos ou para vários deles, tenho que te contar uma coisa. Você já foi vítima de discurso de ódio na internet. Eu sou Luciana Barreto e neste episódio do Entre Vozes vamos falar sobre discurso de ódio no ambiente virtual. Já se perguntou quem são os odiados da rede? Vem comigo que a gente vai descobrir agora. Mais de 2,5 milhões. Esse foi o número de denúncias relacionadas a crimes de ódio no Brasil que a SaferNet recebeu nos últimos 15 anos. Aliás, vou te explicar antes o que é a SaferNet, porque você vai ouvir esse nome muitas vezes aqui na conversa. A SaferNet é uma associação que desde o finalzinho de 2005 trabalha para promover a segurança no ambiente virtual aqui no Brasil. Uma dessas frentes de promoção é o SaferLab, que foi quem criou este teste que você já fez lá no começo do episódio. É lá no site do SaferLab, que reúne vários dados sobre esse assunto, que começa a nossa caminhada para entender um pouco melhor quem são esses milhares de odiados nas redes sociais. Só que como os números sozinhos não bastam para contar essa história, antes de falar deles, eu te convido a ouvir alguns relatos. Oi, eu sou a Lisa, tenho 22 anos, eu trabalho como criadora de conteúdo para redes sociais, também blog e outros formatos assim. E o meu foco, que também já vem de um tempo, é o veganismo como nicho principal, como assunto que eu trago, porque já é o meu estilo de vida há alguns anos e nesses espaços online eu divido o meu dia a dia, minha história, meus relatos, trago conversas muito abertas sobre vários pontos relacionados e hoje esse é o meu foco para aproximar pessoas que têm interesse sobre isso, seja para ser vegetarianos ou apenas quem tem vontade de entender um pouco mais sobre, e aí poder criar essa rede super legal de troca e informação. Eu sinto que a internet é um ambiente bem hostil para as mulheres que trabalham com criação de conteúdo, independente do assunto, do nicho, do formato e até mesmo da rede social. Eu acho que vem muito disso da exposição, e é exatamente o que acontece no offline, né? No momento que a mulher se posiciona mais, se impõe mais, fala mais mesmo e se mostra como alguém que tem domínio de algum assunto ou de alguma coisa, já acontece às vezes algum tipo de ofensa, algum comentário que fica naquela coisa que parece inofensivo, mas não é, e que acaba minando a autoconfiança, a segurança e ofendendo mesmo, né? Eu sou atriz, eu tenho 19 anos e faz 2 anos que eu comecei a criar conteúdo sobre cosméticos naturais veganos na internet. Eu faço isso por meio do Instagram, através de posts informativos, e eu também falo sobre lifestyle, exercício, alimentação, e além de tudo isso, eu sou estudante de arquitetura. Eu acho que antes de falar de internet como um todo, é importante diferenciar plataformas. Por exemplo, no Instagram ou no YouTube, eu sinto que existe uma recepção melhor para mulheres no sentido de maquiagem, lifestyle, cosméticos, tem vários assuntos que são relacionados com um estereótipo do que mulheres gostam, e eu sinto que mulheres são bem recebidas e não rola tanto essa recepção negativa, mas em plataformas como, por exemplo, a Twitch, que é voltada para um público gamer, que teoricamente seria masculino, rola uma recepção bem diferente. Então, o ambiente que é mais masculino acaba sendo bem desconfortável na internet para produzir conteúdo. Eu penso em migrar
migrar pra Twitch, começar a fazer essas streams de game, mas eu sou receosa com isso, porque como é uma plataforma mais masculina e eu já ouvi vários casos de assédio, de stalker, de pessoas que simplesmente não te respeitam, e se você opina, né, se você diz que você tá desconfortável com aquilo que a pessoa tá falando, acaba que as pessoas reagem muito mal, como se elas tivessem o direito de falar o que elas quiserem pra você, não importa o quão preconceituoso ou quão desconfortável isso seja. Então eu acabo ficando um pouco receosa em migrar pra essa plataforma que é um pouco mais masculina. Então fica aí a reflexão, né? Mulheres e negras. Essa é a intersecção de dois grupos que são os alvos preferenciais dos odiadores na internet. De todas aquelas denúncias recebidas pela SaferNet desde 2006, 23% correspondem a discurso de ódio racistas. Além disso, a associação também divulgou que quase 70% das vítimas de ódio na internet que procuram a SaferNet pedindo ajuda são mulheres. Quer tirar a prova dessa tendência? É bem simples. Vamos fazer um exercício. Abra o Google agora mesmo e digite a frase: jornalista negra sofre ataque racista nas redes. Troque jornalista por atriz ou até vereadora e as manchetes vão continuar pipocando na tela. Primeira vereadora negra eleita em Joinville sofre ameaça de morte e ataques racistas. Ludmilla recebe apoio de famosos após deixar as redes por ataques racistas. A atriz Sharon Menezes sofre ataques racistas nas redes sociais. É por tudo isso que, se vamos falar sobre os odiados nas redes sociais, precisamos começar pelas mulheres negras. Em 2018, o sociólogo Luiz Valério Trindade defendia sua tese de doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. Por 4 anos, ele estudou a dinâmica e o impacto do discurso de ódio direcionado a mulheres negras nas redes sociais. E por mais que a gente já espere por resultados como os que o Valério Trindade apresentou, eles não deixam de ser estarrecedores. A partir da análise de 109 páginas do Facebook, 16 mil perfis de usuários e 224 textos jornalísticos, o sociólogo concluiu que 81% das vítimas de discurso de ódio na internet são mulheres negras, com idade entre 20 e 35 anos. E não para por aí não. Além do gênero, raça e faixa etária, essas mulheres têm mais uma característica em comum. Elas ocupam cargos de destaque. São médicas, advogadas, engenheiras, modelos, jornalistas. Não é muito difícil entender por que elas incomodam tanto. Essas mulheres entram em choque com o modelo da nossa sociedade machista e racista, que reservou para elas lugares de subserviência. Quanto mais você se afasta do padrão branca, loira, magra e alta, as agressões começam a vir de maneira sutil ou não. Então rolam muitos ataques, até mesmo o Instagram, que é uma plataforma até mais confortável, mas rolam muitos ataques racistas, rola muito assédio de qualquer mulher que mostre o seu corpo um pouco mais do que um decote, já começa a vir mensagens muito desconfortáveis, ou qualquer mulher que se imponha para falar sobre algo, como por exemplo uma esteticista, que é especialista no assunto dela, vem gente que deslegitima o seu conhecimento pelo fato de você ser uma mulher negra. Então é muito complicado tentar trazer informação, tentar produzir conteúdo em uma plataforma que tá te reduzindo, usando o algoritmo deles que é super racista, e ele não entrega o teu conteúdo tanto quanto de uma pessoa branca, e além disso tem todo o histórico racista do Brasil, o imaginário racista, que vai ficar trazendo, vai deixar as pessoas se sentirem mais confortáveis para falar coisas que são desagradáveis para você do que elas ficariam com outras pessoas. No momento que uma mulher se expõe mais, e aí eu digo literalmente se expor, posta mais fotos de si mesma, aparece mais, faz vídeo, e muitos se sentem com uma abertura para poder criticar o corpo ou para poder elogiar muito num nível de sexualizar e de assediar mesmo, né? Chegando no direct, enviando uma mensagem, enviando uma foto que ninguém pediu, tentando um contato, simplesmente porque acha que foi um convite, ou nesse outro nível de fazer uma crítica, dizer que, enfim, não acha o corpo bonito e tal, simplesmente porque a mulher está se expondo. Também vejo que acontece muito de mulheres que têm interesses que são considerados, entre muitas aspas, masculinos, então, mulheres que falam sobre futebol, mulheres que são gamers, profissionalmente ou não, e falam sobre isso, e aí tem seus interesses e seus domínios em relação ao assunto super questionados por outros homens e recebem muitas ofensas. Então, com certeza, tem muitos casos e acontecem o tempo inteiro.
Agora que já falamos bastante sobre os odiados nas redes, que inclui muitas outras minorias sociais, como pessoas com deficiência e a comunidade LGBT, eu vou dar uma pista para vocês de quem são os odiadores. Depois de analisar aquelas centenas de perfis lá e textos, o pesquisador Luiz Valério Trindade também notou um padrão entre os emissores dos discursos de ódio no Brasil. 65% deles eram homens, na faixa etária entre 20 e 25 anos. Será que, no final das contas, os odiados das redes são as mesmas pessoas que são odiadas fora delas? O que torna o discurso de ódio mais escancarado do lado de cada tela? É possível virar esse jogo? É isso que a gente tenta responder agora. Quem me acompanha na conversa é a escritora e professora Lola Aronovitch, uma das vozes mais potentes no combate à misoginia na internet. Se junta a nós também a psicóloga e diretora da SaferNet, Juliana Cunha. Lola, eu começo com você. Por que uma pessoa se sente à vontade de destilar todo o seu ódio nas redes sociais e, normalmente, por que são determinados grupos, como nós já dissemos aqui? Em primeiro lugar, agradeço o convite. Eu acho que é principalmente pelo anonimato mesmo, né? As pessoas acham que, por elas estarem atrás de uma tela de computador, elas não vão ser responsabilizadas pelo que elas falam, né? Então, elas acham que elas podem se esconder. Eu sempre uso um exemplo. Nesses últimos 10 anos, eu dei centenas de palestras, né? E participei de muitos eventos, debates, tudo, em todo o Brasil, em muitas universidades, realmente, assim, de norte a sul. E sabem quantas vezes eu fui agredida presencialmente nesses eventos, ou quando que alguém me xingou, ou gritou comigo, ou me ameaçou? Nenhuma vez, nunca aconteceu. Agora, nas redes sociais, né, todo dia, toda hora, né? Tem sempre alguma ofensa, sempre alguma ameaça. E eu acho que as pessoas são completamente diferentes ao vivo, né? É claro que sempre tem algum tipo de discordância, né? É bem comum acontecer algum tipo de debate nesses eventos presenciais, mas é sempre feito com cordialidade, com educação, né? Ninguém grita com você. E aqui na internet é bem diferente. Então eu acho que o principal motivo é realmente o anonimato. O professor Valério Trindade nos deu uma pista na tese de doutorado dele. Nós temos mais evidências e dados de quem são os odiadores e odiados na internet. Odiadores, meninos, homens, jovens. Odiados, mulheres negras. A questão do alvo, claro, são aqueles grupos que foram historicamente discriminados. E especialmente mulheres negras, elas carregam essa intersecção, né? Então elas são duplamente discriminadas pelo fato de serem mulheres e de serem negras. Então, sim, faz sentido ele ter chegado a essa evidência exatamente porque a gente sabe que grupos que são historicamente discriminados, que são mais vulneráveis à discriminação e à segregação, isso vai aparecer também na internet, né? Uma coisa leva a outra. A internet é um espelho da nossa sociedade. E, certamente, claro, quando esses grupos carregam esse tipo de intersecção, eles vão se tornar mais alvos, sim, de discurso de ódio na internet. Então a gente precisa sim prestar atenção e pensar em ações que exatamente sejam voltadas para isso, para mulheres. E a gente sabe que, por exemplo, ainda tem um agravante, que é o fato de que hoje existem grupos que coordenam essas ações de ataques e que incitam a violência contra determinadas mulheres, exatamente porque elas fazem parte de grupos que elas são mais vocais, né? Estão em posição de destaque, têm visibilidade, elas são mais engajadas e ativistas na internet. Então mulheres que são feministas, mulheres que têm papéis de liderança, elas são mais alvo porque grupos que estão na internet coordenam ataques contra essas mulheres. Então é importante que a gente olhe para isso e entenda que sim, alguns grupos são mais vulneráveis. Agora também é importante a gente entender que não tem um perfil único do agressor. É claro que existem diferentes tipos de agressores. Então tem desde esse odiador, digamos assim, que fazem parte desses fóruns anônimos, que coordenam esses ataques e que incitam a violência contra determinadas pessoas, em especial, a partir dessas características que eu comentei, mas também existem aquelas outras pessoas que não encaixam exatamente nesse perfil, mas que também contribuem para a disseminação desse tipo de conteúdo. Então são aquelas pessoas que estão em grupos de compartilhamento de mensagens, que passam adiante esse tipo de mensagem e acaba disseminando. São aquelas pessoas que muitas vezes compartilham achando que aquilo tem algum efeito de humor ou, enfim, não levam a sério que aquele conteúdo é sim um crime. Então tem muitas pessoas que de forma
forma impensada e inadvertida, e por falta de educação também, de conscientização, também participam desse fenômeno. A gente também pode entender que elas também estão ali, de alguma forma, reproduzindo e disseminando esse tipo de violência. Mas não entra nessa categoria do odiador, que é esse que pensa e de forma intencional e coordenada age na internet para incitar a violência contra pessoas. Você acha que aqui no Brasil a gente tem um discurso de ódio um pouco mais fora de controle que em outros países? Não, acho que não. Acho que esse é um problema internacional, né? Um problema que, infelizmente, não era o que a gente imaginava, né? Eu, pelo menos, eu não sou uma nativa da internet. Quer dizer, quando eu nasci, a internet não existia, né? Quando a internet surgiu, eu, como muita gente, pensei que agora a gente ia promover a paz, ia todo mundo se juntar, né, e realmente mudar o mundo, né, algo bem revolucionário. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Um exemplo que eu acho interessante é o do negacionismo do Holocausto. Desde o final da Segunda Guerra, sempre teve negacionistas do Holocausto, né, gente que diz que o Holocausto nunca existiu, etc. Mas, com a internet, isso fugiu do controle totalmente, a ponto de, se você digita no Google Holocausto, você vai ser direcionado mais a buscas que negam a existência do Holocausto do que a sites que falam do Holocausto, que lamentam. Então, realmente é horrível. Então, a internet realmente deu voz a todas as teorias de conspiração, né, possíveis, imaginárias. Aquele negócio, por exemplo, que essa ignorância suprema, né, que é tão divulgada pela extrema-direita aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, que, por exemplo, o nazismo era uma coisa da esquerda, né? Quer dizer, o nazismo não era de direita, era de esquerda. Isso é algo que eu nunca tinha ouvido antes do surgimento da internet. E, infelizmente, a informação voa, né? E já tem vários estudos provando que é muito mais fácil divulgar conteúdo negativo, divulgar mentiras, né? E discurso de ódio na internet, do que você divulgar coisas boas. Infelizmente, tem um lado, né, do ser humano que realmente faz com que a gente pare num acidente de carro para ver o que aconteceu, grite, pule, né, para um suicídio em cima de um prédio, né? E na internet todo esse tipo de comportamento humano se prolifera. A questão do discurso de ódio é um fenômeno que tem desafios que são mundiais. A gente percebe em vários outros países que há sim um recrudescimento, muito em razão da polarização mesmo que outros países também vivenciam. Então não é um fenômeno único no Brasil, mas é claro que o Brasil tem particularidades, né? Porque a gente tem uma história recente de escravidão no país, de inclusive políticas públicas que não resolveram essas desigualdades, né, especialmente racial, e também uma cultura que é muito machista e que reproduz nas relações, especialmente entre gêneros, essas diferenças, né, essas desigualdades. Então, é claro que isso vai se refletir no tipo de conteúdo que as pessoas compartilham, publicam, nos tipos de comentários que elas fazem quando o assunto envolve, né, esses temas, e a gente percebe isso na internet. Então é claro que o Brasil tem desafios aí próprios, muito em razão da história, e da história de escravidão e de desigualdades que ainda permanecem, né, na nossa sociedade. Você está se referindo ao fato do discurso de ódio racista ocupar o topo ainda das ofensas de ódio no Brasil? Sim, exato. A questão do racismo, a gente observa pelos indicadores da SaferNet que tem crescido, ou seja, claro, ele tem se tornado mais visível porque está na internet, mas certamente as pessoas também estão denunciando mais e de alguma forma esse conteúdo tem sido mais reportado pelos usuários. Então a questão da discriminação racial é sim um dos conteúdos que está sempre entre os primeiros, né, no ranking dos conteúdos denunciados pela SaferNet. Lola, falando sobre o perfil dos odiados e dos odiadores, nós dissemos aqui que entre os odiados estão mulheres negras, a maioria, e entre os odiadores homens, jovens. E aí eu te pergunto, essas odiadas, elas são odiadas especialmente quando estão em espaços de poder, ocupam posições de poder. Isso reflete um pouquinho do que a sociedade espera dessas pessoas? É uma espécie de não aceito o seu avanço? Sim, acho que sim. Mas eu acho que não é nem necessário que a pessoa esteja em posição de poder. Claro que ajuda, né?
ajuda, se a pessoa for uma pessoa pública, se for uma pessoa conhecida, os odiadores, né, os haters, quem ameaça de morte, eles também querem palco. Então, eles querem que saia na mídia, eles querem que as pessoas fiquem sabendo que eles estão ameaçando essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu vejo na internet, não é só vereadoras, deputadas serem ameaçadas e atacadas. Eu vejo completas anônimas também. E muitas vezes é assim, é uma mulher negra e por isso ela vai ser atacada. Ou é uma feminista, de qualquer raça, e ela vai ser atacada por ser feminista. Esses grupinhos de ódio da internet, eles se juntam e eles criam um tipo de amizade justamente atacando pessoas juntos. Então, eles gostam de atacar menor de idade, né, meninas com menos de 18 anos, por qualquer motivo totalmente fútil, né? A menina recusou o namoro com alguém, né? Pronto, vamos atacar essa menina. Ou a menina falou alguma coisa na internet que eles não gostaram. Vamos atacar essa menina. E atacar não é só ameaçar, não é só fazer o doxing, né? Que eles chamam, que é descobrir os dados, né? O máximo de dados pessoais possíveis, né? Como endereço residencial, telefone residencial, número do CPF, todos os números, não só da pessoa, mas também da família dela, para depois divulgar esses dados e poder atacar essa pessoa em conjunto, né? Todo mundo junto. Então, eles realmente fazem isso com muita gente. Infelizmente, né, esse pessoal que ataca, eles não são apenas misóginos, eles sempre têm um combo de preconceito. Até agora, sinceramente, né, nesses 13 anos que eu tenho de experiência na internet, eu nunca conheci um cara que fosse apenas misógino, apenas machista. Ele sempre é machista, racista, LGBTfóbico, gordofóbico, capacitista, sei lá, tudo que vocês puderem imaginar de preconceito junto numa só pessoa, eles são. Mas como eu falei, não só essas pessoas. E é importante lembrar também que não é pessoal. Na maior parte das vezes não é pessoal. Eles não me atacam por eu ser Lola. Eles nem me conhecem. Eu nunca estive em contato com eles, nunca falei com eles. Eles me atacam por eu ser feminista. E eles odeiam feministas e eu não tenho medo deles, então eles ficam revoltados também de uma pessoa não se calar, né, diante dos ataques, né, reiterados deles. A Cifernet, além dela contabilizar as denúncias de discurso de ódio, ela também aponta alguns caminhos e nos esclarece também alguns pontos, tipo, o que é o discurso de ódio, o que é a liberdade de expressão. Vocês fazem questão de deixar bem claro lá a diferença entre os dois, né? Sim, as pessoas ainda têm uma visão de que elas podem, na internet, falar sobre qualquer coisa e falar, inclusive, de uma forma que a gente sabe que sim, incita a violência, reproduz segregações contra determinados grupos, né? Então não é porque você está na internet que você pode emitir o que se chama de opinião quando isso fere o direito de determinado grupo e fere inclusive a segurança dessas pessoas, né? Porque essas pessoas passam a ser alvos de ataques em massa muitas vezes, né? Depois que alguém que tem visibilidade ou é uma pessoa que tem muitos seguidores ou é uma pessoa que, por exemplo, é uma liderança política, ela fala de uma pessoa e aí depois disso que a gente vê é um ataque coordenado e orquestrado depois disso. Então é muito importante que a gente entenda que a internet é um espaço público com milhares de pessoas ali, que aquilo que a gente fala tem sim consequências e pode gerar danos, inclusive à vida e à integridade das pessoas que são alvo daquele tipo de discurso. Então é super importante que a gente entenda que sim, a gente pode manifestar a nossa opinião, a internet serve para isso, mas se a gente fere a dignidade de alguém, se a gente ataca a imagem dessa pessoa baseada inclusive nas características dela como racial, de orientação sexual, religiosa ou de gênero, a gente está se inferindo um direito que é o direito à dignidade. E a gente precisa sim coibir esse tipo de ato, porque isso tem consequências muito sérias que inclusive vão para o mundo real, né? Pessoas que passaram a ter que até mudar de endereço, teve que pedir proteção da justiça exatamente porque passaram a ficar em situação de insegurança e de vulnerabilidade depois desses ataques na internet. Lola, por último, para encerrar nossa conversa, é possível virar esse jogo? Olha, é muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho que tudo, né, na vida passa pela educação. Então, é importante que a gente
leve isso para as escolas, que a gente tenha aulas, né, que a gente tenha espaço nas aulas para falar de tolerância, para falar sobre fake news, para falar de analfabetismo digital, crítica à mídia, de repente, né, vários assuntos que não fazem parte do currículo e seriam muito importantes. Dar um espaço, né, para os alunos de qualquer idade, né, conversarem sobre isso, conversarem sobre o dia a dia deles, sobre a experiência que eles têm, para que isso possa ser compartilhado. Então, eu acho que tudo passa pela educação e nos casos de jovens, né, e não tão jovens também, que já estão enturmados e já estão integrados em chans e outros meios de ódio, também é importante que as plataformas também sejam responsabilizadas por esse discurso de ódio, para que elas saibam banir, né, tão logo isso aconteça, para que a gente também tenha alguma polícia, né, que investigue, que monitore, né, porque infelizmente são grupos terroristas e imagino que a polícia monitore alguns grupos terroristas e misóginos também são grupos terroristas, né, é uma coisa que a sociedade precisa entender, que tem homens que simplesmente querem matar mulheres por elas serem mulheres, simplesmente por isso. Juliana, Safer Lab é uma tentativa de virar esse jogo? O projeto Safer Lab, ele foi muito importante exatamente para repensar quais são as melhores estratégias para não naturalizar o discurso de ódio. Porque, claro, tem um fenômeno que é esse, que é importante que as autoridades possam fazer algo, responsabilizar os autores, mas tem uma outra dimensão do discurso de ódio, que é o modo como ele passa a ser aceito e naturalizado pelas pessoas de um modo geral. Então, a gente também precisa inspirar as pessoas a apoiar e incentivar que elas também produzam conteúdos que promovam diversidade, que promovam respeito. Então, também foi um laboratório muito interessante para isso. Como é que a gente incentiva que os próprios grupos que são alvos de discurso de ódio na internet, eles possam produzir conteúdos que sejam conteúdos que promovam respeito e diversidade, né? Como é que a gente pode mudar o ponto de vista das pessoas sobre temas que são difíceis, que são temas que podem ser polarizadores, mas que são importantes exatamente porque é eles que geram que a gente tenha uma sociedade com mais respeito à diversidade. Então foi muito interessante nesse sentido, de os grupos produzirem conteúdos que inspirassem esses valores, que são valores de direitos humanos, valores de respeito à diferença, valores de aceitação das diferenças do outro. Então foi muito nessa perspectiva, né, de positivar esses discursos que são discursos que já valorizam a diferença e de estimular quem é criador de conteúdo, que produza conteúdo que valorize a diversidade na internet. Juliana, muito obrigada então pela sua participação aqui no Entre Vozes. Eu que agradeço, Luciana, foi um prazer. Lola, muito obrigada por essa conversa. De nada, boa sorte para vocês. Pode parecer meio clichê quando a gente coloca nesses termos, mas o caminho para combater o discurso de ódio na internet realmente passa por todos os setores da sociedade. Na sociedade civil, organizações como a SaferNet têm um papel muito importante em mapear os casos e também no suporte às vítimas do ódio destilado nas redes. Já na via institucional, fica a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal receberem essas denúncias e darem um encaminhamento para elas. E até mesmo as gigantes da tecnologia, depois de muita pressão, começaram finalmente a se mobilizar nesse sentido. No ano passado, algumas celebridades, como Leonardo DiCaprio e Katy Perry, ficaram 24 horas fora do Facebook e do Instagram como forma de protesto à conivência das redes com o discurso de ódio. Muitas marcas também aderiram ao boicote, que tinha como lema "Dê um basta no ódio por lucro", e as empresas finalmente cederam. No fim de 2020, Facebook, Twitter e YouTube se comprometeram a estabelecer diretrizes mais específicas do que é discurso de ódio e monitorar e excluir postagens que se enquadrassem na definição. Mas como esses discursos são cheios de nuances, como a gente viu aqui, a gente sabe que o problema não termina por aí. Como tudo que é estrutural na nossa sociedade, o combate ao ódio precisa necessariamente passar pela educação e conscientização. Lá em 2015, o governo federal criou o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, ou simplesmente Humaniza Redes. O projeto queria criar um espaço virtual mais respeitoso e livre de preconceitos. Para isso, focava no mapeamento e investigação de denúncias, mas também na educação midiática e para direitos humanos de jovens e crianças nas escolas. Infelizmente, o Humaniza Redes foi descontinuado em 12 de maio de 2016.
Mas o combate aos discursos de ódio na internet e fora dela precisa seguir. Eu encerro este episódio do Entre Vozes com um trecho do poema Ainda Assim Eu Me Levanto, da ativista americana Maya Angelou. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Porque meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas, como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada, olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. O Entre Vozes fica por aqui. Um abraço e até a próxima.